Então, de fato, é uma distância que tende a aumentar. Pelo que a gente viu ontem, assim, os números são realmente impressionantes, porque não se imaginava atingir tão rapidamente, como você falou, aí, essa casa dos 2 bi. Falar sobre a ótima notícia de ter 2 bilhões de orçamento, só que o problema que isso pode trazer não será um problema, mas talvez não será um salto de 2 bilhões que o Flamengo dará com esse orçamento. Não. E eu também o aumento de arrecadação do Flamengo hoje foi de São Paulo. Foi o que o São Paulo conseguiu arrecadar, foi só o incremento que o Flamengo teve. Cara, estamos falando de times, de clubes de divisões diferentes. Não vai me espantar se daqui a pouco vai começar a tirar jogador de rival do tamanho do São Paulo. É o seguinte, todo clube teve a mesma oportunidade de se organizar em algum momento e começar a pagar suas dívidas. Todos tiveram essa possibilidade. Mas o Flamengo fez e o Palmeiras fez. Outros ganham títulos e dão uma abafada na desastrosa situação econômica, administrativa. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo aqui. Nesse vídeo aqui estou trazendo um corte muito bom aí, envolvendo o Flamengo. Esse super faturamento que o Flamengo teve aí, 2 bilhões de reais, nesse orçamento de 2 bilhões de reais, né? Nesse vídeo aqui vamos trazer cortes importantes aí, né? Reagindo à imprensa de uma forma geral, repercutindo esse faturamento gigantesco que o Flamengo teve em 2025 e fazendo a comparação com os rivais aqui da Série A, né, do Brasileirão, né? Se a gente for pegar um número bem importante, o que o Flamengo teve de acréscimo entre 2024 e 2025 é o que o São Paulo Futebol Clube faturou em 2025. Então, esse incremento que o Flamengo teve de um ano para o outro foi na casa de 700 milhões. É o que São Paulo fez no ano inteiro, né? Então, debate tá bom? Deixe seu like e vamos embora para mais um vídeo aí. E o seu comentário também. Bora. O like, bora. Esteve lá para apresentar os números espetaculares do Flamengo em 2025 e, como se não bastasse, projetar um ano de 2026 ainda melhor. É o Flamengo absolutamente dominante no futebol brasileiro. Não sei o que vai sobrar para os outros. Tem até reportagem do Rodrigo Matos. Por que BAP entende que o Flamengo tem que aumentar a sua dívida? Ele entende... Bom, deixa eu só dar alguns números aqui para vocês terem uma ideia. Receita do Flamengo foi de 2,071 bilhões. Não era nem esperada essa receita. Queria essa receita um pouco mais para perto de 2030, mas já tem essa receita agora. 700 milhões a mais em relação ao anterior. 700 milhões é muito no futebol brasileiro? Eu vou te dizer o quanto é 700 milhões. 700 milhões foi a arrecadação do São Paulo, que é um gigante, tão gigante quanto o Flamengo. Também campeão, também com uma história incrível. Então, o Flamengo, o crescimento do Flamengo foi o que arrecadou, o que foi a receita do São Paulo. O que vê uma diferença, é como se não fosse times de divisões, de prateleiras diferentes. O endividamento operacional foi de 96 milhões. Esse é o ponto que o BAP diz que ele poderia ter mudado, mostrando uma grande redução, já que ele fechou 2024 com 346 milhões. Ele entende que, como ele permitiu que esse endividamento caísse tanto, o clube poderia investir ainda mais. A gente vai falar vários pontos aqui sobre essa história. Olha o gráfico aí, ó, que ele mostrou, que é o faturamento do Flamengo lá em cima, aquele em vermelhinho ali. E aí um destaque, né? O crescimento de arrecadação foi São Paulo, que é a quarta bolinha ali. E aí ele fala a seguinte frase: vai haver um fosso, está se abrindo um fosso, começa a haver um fosso enorme de distância do Flamengo para os outros clubes. Não me surpreende, porque eu estou falando isso há algum tempo já. Quem fez, fez. Quem não fez, esquece, meu amigo. Agora, contente-se com ser coadjuvante. Vamos lá, a gente tem muitos números para mostrar, mas, Mauro, vamos lá. Essas primeiras pinceladas da apresentação do BAP. Assustou todo mundo, assustou não, né? Deixou todo mundo com pneu arriado e o rubro-negro pensando em muito mais. A apresentação foi muito contundente, né? Com muitas informações importantes. E um detalhe, né? Muito se discute até hoje, que é uma estupidez sem tamanho, inclusive na mídia, desconhecimento, desinformação. Tem que dividir melhor o dinheiro da televisão, das transmissões, porque o Flamengo ganha muito. Quinta receita do Flamengo, o dinheiro de TV. Quinta, no ranking que ele apresentou ontem, atrás de
Publicidade, dinheiro de bilheteria, venda de jogadores e sei lá mais o quê. É a quinta do ranking. Ou seja, o Flamengo cada vez menos depende, né, do dinheiro. Ele é importante, claro, mas não é o que puxa esse faturamento para esse nível tão elevado, né? Isso já mudou muito, já vinha mudando há algum tempo. Acho que não chega nem a 1/4 do faturamento o dinheiro dos direitos de transmissão. Então, quando se discute, inclusive, como se discutiu, um percentual que dá 2,5% do faturamento do clube, talvez até menos hoje, daquela briga com a Libra, e tudo que se falou, aquilo tudo, para mim, assim, é desconhecimento, ignorância ou tentativa de vender narrativas que não correspondem à realidade. Né? Como se aquele fosse o fator preponderante para um ter uma condição melhor do que outros. Quando, na verdade, tem uma série de razões que levam a isso, né? Houve uma organização. O Flamengo, aliás, há quem tema, ou não acho que teme, não. Há quem torça. Meta os pés pelas mãos para dar tudo errado. Difícil, amigo, muito difícil. O Flamengo tem uma lei de responsabilidade fiscal desde abril de 2015. Os dirigentes podem responder, inclusive, com seus próprios bens, se por acaso eles forem agirem, digamos assim, de forma que venha a levar o clube a ter problemas sérios, né? Ou por desonestidade, por incompetência. Má gestão, né? Entre outras questões, pode haver afastamento. Então, existe um estatuto que protege, pode acontecer, eventualmente pode acontecer. Eu sempre digo, depois que destruíram o Manchester United, praticamente qualquer clube pode estar sujeito a um terremoto desse. Mas é bem mais difícil, bem mais difícil. E as pessoas que estão lá, houve cisões, né? Mas o BAP e outros, tantos que com ele estão nessa gestão, estavam lá em 2012, 2013. Sabe, é o mesmo grupo, com algumas cisões, mas a ideia é a mesma. Então é muito difícil que isso mude. Pode ser que mude e tal. As pessoas têm o direito de torcer para que isso aconteça, porque ao invés de torcer e cobrar para que os outros se organizem, subam, né, galguem parâmetros, como diria Lazzaroni, muita gente prefere torcer para que o que está em cima caia, para ficar todo mundo na vala comum. Porque o potencial de alguns clubes brasileiros é para chegar perto disso aí. Alguém tem dúvida de que o Corinthians poderia estar hoje aí brigando com o Flamengo para ser o clube de maior faturamento, pelo potencial que tem, maior torcida no maior mercado do Brasil? Mas a gestão é a antítese disso que vem sendo feito no clube carioca. Então, de fato, é uma distância que tende a aumentar. Pelo que a gente viu ontem, assim, os números são realmente impressionantes, porque não se imaginava atingir tão rapidamente, como você falou, aí, essa casa dos 2 bi. E com relação à dívida, o que acontece? O que ele defende, que o Flamengo pode contratar mais. Contratar é se endividar. Mas o Flamengo pode fazer dívida. Aliás, é uma coisa também sempre importante dizer. O problema nunca é fazer dívida. Você pode fazer uma dívida. Você pode, por exemplo, comprar um carro. Se você consegue pagar as prestações do carro, não é um problema. É uma dívida, mas você está pagando. Você tem dinheiro para pagar. Você ganha um valor X por mês e aquela prestação cabe no seu orçamento. Problema nenhum. Um apartamento, pagar por uma viagem, tudo isso é dívida. Que a pessoa faz, o clube pode fazer a dívida para contratar um jogador, para melhorar o seu centro de treinamento, para fazer uma melhoria aqui ou acolá, né? Especialmente quando ele tem aí uma situação de total controle. Não deve salário, não está devendo outros clubes, pelo contrário, tem dinheiro para receber. Então, quando você vê, por exemplo, houve enfrentamento, Flamengo Internacional numa Libertadores esse ano, vê essa situação do Flamengo e vê a situação do Inter, que não paga o Thiago Maia até hoje, olha só, não consegue pagar um jogador, gente. Aí vai vender o Vitão para o Cruzeiro, vai receber o dinheiro, vai pagar o Thiago Maia? Não sei, talvez não, né? Não pagou até hoje, né? Então, assim, são gestões muito diferentes, muito distantes. Citei só um exemplo, você poderia pegar vários aí, que fazem com que esse abismo vá se criando e a tendência, de fato, é que ele aumente com relação à maioria dos clubes. Falar algumas coisas sobre a muito impactante notícia de que o Flamengo tem um orçamento ou teve uma receita de mais de 2 bilhões de reais em 2025. Isso é uma ótima notícia para o Flamengo, mas tem viralizado desde ontem uma fala minha no De Placa, de que o Flamengo está no limbo para fazer grandes contratações. Não é uma novidade essa fala minha, porque no meio do ano, quando o Flamengo tentou contratar o Mick Johnston, eu fiz aqui no canal um vídeo falando exatamente disso. Ontem eu expliquei isso outra vez, e eu vou explicar de novo aqui para vocês, porque para mim o Flamengo tem uma receita de 2 bilhões, vamos ver como será o mercado do Flamengo, só reforça tudo isso. Então eu queria falar sobre a ótima notícia de ter 2 bilhões de orçamento, só que o problema que isso pode trazer não será um problema, mas talvez não será um salto de 2 bilhões que o Flamengo dará com esse orçamento. E eu também não... O Flamengo com esse orçamento, esses 2 bilhões e 100 milhões de reais, isso passa da casa dos 340 milhões de euros.
Isso posiciona o Flamengo como a quarta principal receita do futebol espanhol. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid na frente. Real Madrid, Barcelona, Atlético nessa ordem, né? A segunda da França, só o Paris Saint-Germain ganha mais dinheiro. A terceira da Itália, Inter, Milan e Juventus ganham mais dinheiro do que 340 milhões de euros por ano. Seria a terceira do futebol alemão, só Bayern de Munique e Borussia Dortmund ganham mais dinheiro do que isso. E na Inglaterra seria o oitavo, eu não sei se eu vou lembrar de cabeça. Todos esses números eu estou tirando do Football Money League, que é um estudo que a Deloitte faz sobre a receita dos clubes, está na internet, só buscar Football Money League da Deloitte. As receitas do futebol inglês seguramente não por essa ordem, mas Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool e tem mais um que seria à frente do Flamengo e acho que depois West Ham e Aston Villa estariam logo abaixo. É o Big Six, né? Chelsea, Arsenal, acho que eu não lembrei do Arsenal, né? Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham. Bom, teria mais um que agora tá me escapando. Enfim, o Flamengo teria a oitava principal receita do futebol inglês, a quarta do espanhol, a quarta do italiano, a segunda da França, a terceira da Alemanha. A questão é, e para mim é o problema, que é muito difícil atrair jogadores de uma classe média alta da Europa, e não dessa classe alta, essa classe A europeia, mas a classe média alta da Europa é difícil atrair para jogar no Flamengo, não por conta do Flamengo, mas por conta do futebol brasileiro. Porque assim, dá para atrair o Samulino, que é um jogador brasileiro, que quer ser reconhecido no seu país, coisa que ele saiu e fez carreira na Europa, né? Portugal, depois Valência, depois Atlético de Madrid. Então Samulino dá para atrair. Um Memphis Depay, que o Corinthians contratou, também dá para atrair, porque o Memphis ficou sem contrato na Europa, não achou nada na classe média europeia que atraísse ele, ficou sem contrato, não tinha onde jogar. Veio uma proposta de um salário europeu do Corinthians e o Memphis topou. O Saúl não tinha espaço no Atlético de Madrid, teve passagens apagadas por Sevilha e por Chelsea, também não teria nada interessante a nível competitivo na Europa, que não fosse um clube um pouco meio de tabela brigando por coisas secundárias, escolheu vir jogar em um clube que vai brigar por títulos no Brasil. Alguns jogadores desses, como Saúl e Memphis, dá para convencer, mas eles não são a regra, eles são mais a exceção, né? De que, então quer dizer que agora a gente vai tirar toda hora o mercado brasileiro e o Flamengo, jogadores do Atlético de Madrid, jogadores dos grandes clubes? Não, isso é mais exceção do que regra, porque o normal é que um jogador queira ficar no Betis para depois dar um salto para o Atlético de Madrid, Barcelona, para o Liverpool, alguma coisa assim, do que ele vir para o Flamengo ou para o futebol brasileiro. O Flamengo não consegue contratar Estevão, Endrick, jogadores que talvez ele mapeie aqui no Brasil antes dos outros, Vitor Roque e por aí vai, porque esses caras preferem esperar uma proposta do Barcelona, do Real Madrid, do Chelsea, do que dar um passo ao lado no Brasil. O Flamengo, há alguns anos, chegou a fazer proposta pelo Enzo Fernandes no River Plate e o Enzo preferiu o Benfica, um valor similar, porque é melhor para o Enzo na visão dele e para o Benfica, que ali ele já está disputando a Liga dos Campeões, e quem sabe aparecer e vir o Chelsea pagar 120 milhões por ele. No Flamengo, ele teria que, depois de sair do River e vir para o Flamengo, dar o passo europeu que ele já tinha oportunidade de dar com o Benfica. Então o Flamengo tem dinheiro suficiente para contratar um Enzo Fernandes, para contratar um jogador de um clube importante da Europa, mas é mais difícil atrair para vir jogar no Brasil, porque o centro do futebol é a Europa. Queira o Flamengo ou queira não, queira nós ou não queremos nós. Eu até acho que a gente quer que o centro da Europa seja o futebol brasileiro, o futebol sul-americano, mas não é. Então é muito difícil atrair o jogador para jogar aqui. Quem consegue atrair e tirar grandes jogadores do futebol europeu é a Arábia Saudita, que aí tem um dinheiro que nem os europeus têm, né? Você vai pagar 200 milhões de euros por ano para o Cristiano Ronaldo, 40 milhões para o Kanté, e por aí vai. Você vai gastar um dinheiro absurdo, que nem na Europa tem, então os caras vão para a Arábia Saudita, mas eles nem vão com uma pretensão esportiva. Por mais que eles falem, né, que o futebol lá está se desenvolvendo e tal, todo mundo sabe que quem vai para a Arábia Saudita vai para ganhar dinheiro, porque a liga de lá não é uma liga importante como são as principais ligas europeias e como é a Liga dos Campeões. Então, por mais que o Flamengo tenha todo esse dinheiro, ele chega num limite do que dá para ele contratar no Brasil e na América do Sul. O Boto, inclusive, disse que o mercado sul-americano é pequeno para o Flamengo, e eu concordo com o Boto, porque aqui ele chega num nível que, assim, dá para contratar um Carrascal, mas não dá para contratar um Enzo Fernandes. Porque o Carrascal, talvez a Europa e o bom nível da Europa seja muito para o Carrascal, mas para o Enzo Fernandes, não. Então você chega num limite do que você consegue fazer aqui. E ao mesmo tempo, o Flamengo já tem um time bom o suficiente que é difícil contratar um atacante melhor que o Pedro. É difícil contratar um meia melhor que o Arrascaeta se o Arrascaeta não tiver a continuidade física que ele teve em 2025. É difícil agora que já trouxe o Jorginho,
de ter um volante melhor que o Jorginho, de ter um volante melhor do que o Pulgar. Você acabou de gastar 25 milhões no Lino, teve um ano razoável só. Você vai contratar quem para o lugar do Lino agora? E esses 25 milhões investidos, você faz o que com ele? O Flamengo já tem Léo Pereira e Léo Ortiz. É difícil trazer um zagueiro melhor do que esses dois. Então é difícil que o Flamengo consiga fazer contratações que subam o nível muito desse time, porque quem vai subir muito o nível desse time são jogadores que vão ser difíceis de atrair. Porque os que não são difíceis de atrair, os Mick Johnstons da vida, o Grêmio contratou o Martin Braithwaite. Esses caras dão para atrair. Agora, Braithwaite vai subir o nível do Flamengo? Não vai, é um jogador de segunda divisão espanhola, que viveu um grande momento no Grêmio até se lesionar, estava tendo uma média de gols maior do que ele tinha em qualquer outro clube, mas não é um cara que é melhor do que o Pedro. Então, é difícil de ir no mercado, o dinheiro que você tem e o poder de atração que o seu contexto te dá, não o seu clube, mas o seu contexto te dá, fica muito difícil que essas coisas andem junto. Você tem mais dinheiro do que poder de atração. Então é possível que você contrate um jogador que não seja tão bom, mas que esse sim você consiga atrair. Esse desequilíbrio aqui é que faz com que os 2 bilhões, que tem muito mérito o Flamengo de fazer 2 bilhões de reais, com que esses 2 bilhões não representem necessariamente um ganho real de qualidade. Eu acho que o Flamengo vai melhorar de qualidade pro ano que vem, vai fazer boas contratações, vai trazer jogador que todo mundo vai ficar, caramba, como que o Flamengo contratou esse cara? Se você vai ver que tem 2 bilhões de reais, 340 milhões de euros para contratar, alguém ele consegue convencer e contratar. Talvez alguém que esteja, por exemplo, na Arábia Saudita e que já tenha ganhado um certo dinheiro e que queira sair dali. Recentemente, Fred e eu fizemos um Fred Beckler Explicam, falando, por exemplo... A minha parte aqui. Vou falar primeiro, não vai ter rubro-negro falando assim, tá com inveja, não sei o quê. Eu vou falar o que eu falei. Eu venho falando há algum tempo. Eu acho que o que foi apresentado lá, do ponto de vista apenas dos números, dá a medida do que eu estou falando sobre o futebol brasileiro há algum tempo e fala, não, mas daqui a pouco muda, daqui a pouco vira, daqui a pouco não sei, acontece não sei o quê. Eu acho que o Flamengo entrou num lugar que é muito improvável para mim, mas muito mesmo, que alguém consiga chegar perto do Flamengo. Porque se reestruturou, porque fez tudo certo, porque pagou conta, porque teve time ruim e porque tal, e agora está colhendo os lucros e agora entrou numa rota que eu acho que ninguém é capaz de alcançar. Isso eu já venho falando há algum tempo, eu sou muito criticado por isso, inclusive. Mas é o que eu acho. Então quer dizer que você não vai torcer mais? Não, vou continuar torcendo como eu sempre torci. Mas eu acho que o mundo é um outro mundo agora. Vou dar só um número, né? A arrecadação arrecadação não. O aumento de arrecadação do Flamengo hoje foi de São Paulo. Foi o que o São Paulo conseguiu arrecadar, foi só o incremento que o Flamengo teve. Cara, estamos falando de times, de clubes de divisões diferentes. Estamos falando de um clube que está numa divisão e outro que está em outra. Para mim é tão simples quanto isso. Então acho que o Flamengo vai continuar ganhando, vai fazer um monte de time bom. Não vai me espantar se daqui a pouco vai começar a tirar jogador de rival do tamanho do São Paulo. Não tá mal aí, então traz para cá que eu contrato. Não vai me espantar que aconteça isso a partir daqui. Esse é o ponto técnico. Desculpa estar me estendendo rápido aqui, ó. A gente vai tentar implementar dentro do Estatuto do São Paulo lei de responsabilidade fiscal. Essa é uma coisa que o Flamengo fez em 2015. A partir daí, ninguém mais pisou fora da linha. Mas fala. É um bom ponto esse, porque vamos dizer que aconteça o seguinte, aconteça mais ou menos o que aconteceu no Corinthians. Sai o presidente renunciando ou empichado. E tem a transição até a eleição que seria no final do ano. Né? A transição com o... Do BAP lá, que a gente acabou de falar. Ele se convenceu também, né? Ele se convenceu também, né? Não vou contratar jogadores de 30 anos. Ele falou esse ponto exatamente sobre jogadores mais jovens. E outra coisa, lembrou 2013 que aquele era um ano de contenção. Montou lá um time fraco, quase caiu. Acabou campeão na Copa do Brasil, mas quase caiu. E aí as coisas foram. Eric Pereira, o São Paulo consegue arrecadar igual o Flamengo, porque tem uma grande torcida, uma base melhor e estádio particular. O que nessa atrapalha são os cartolas. É verdade, Eric, mas para conseguir fazer isso, precisa remar muito, muito. Então, primeiro é o seguinte, todo clube teve a mesma oportunidade de se organizar em algum momento e começar a pagar suas dívidas. Todos tiveram essa possibilidade. Mas o Flamengo fez e o Palmeiras fez. Os outros estão aí, com dívidas enormes, parece que não tem a mínima importância,
o dinheiro vai brotar de algum lugar, outros ganham títulos e dão uma abafada na desastrosa situação econômica, administrativa, política do clube, né? E assim vai, né? Só que eu não sei até onde vai, porque as coisas mudaram, né? As cobranças vão aparecer, a obrigação de pagar, que não deveria ser uma obrigação, deveria ser uma coisa, um comportamento natural, né? Vai começar a ter, os clubes vão ter que começar a pagar o que deve. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo, após o presidente Bapa aí, nesses últimos dias aí, chegar a falar sobre o balanço do Flamengo aí, totalmente aí, no ano de 2025, em relação a financeiro, futebol e outras situações também que aconteceram. O Flamengo sim termina o ano aí que dificilmente algum time bata de frente com o Flamengo, né? Acho que o Palmeiras ali chega um pouco mais perto, porque é um time bastante estruturado, um time que a cada ano vem brigando com o Flamengo dentro das 4 linhas. Fora das 4 linhas, nem tanto pelo quesito inteiro, mas chega perto ali. Se a gente olhar aí na receita de clubes ali, né? Em 2024, se a gente dar uma olhada aqui, o Flamengo tinha uma receita dos clubes brasileiros em 2024, né? O Flamengo era na casa de 1 bilhão e 300 milhões de reais, né? E a estimativa que aconteceu em 2025, obviamente pode ter alterações até o ano acabar, o Flamengo já chegou a bater ali na casa, deve bater ali na casa de 2 bilhões de reais e 100 milhões de reais, né? O Palmeiras deve ficar na casa de 1,6 bi, entendeu? Já o Corinthians caiu a estimativa de um ano para o outro. 2024 foi de 1 bilhão e 100. Esse ano deve cair para 0,86. Porém, eu não sei se nesses dados aí que o Flamengo apresentou pode estar incluso a Copa do Brasil, eu não sei. Creio que não. Teve o São Paulo também ali de 731 para 0,98. Então aqui aparentemente ele foi um acréscimo. Mas é aquilo. É uma discrepância financeiramente gigantesca. E isso só exalta o bom trabalho que vem sendo feito dentro do Flamengo, em todas as áreas. O departamento de futebol que foi profissionalizado, né? Tem até botei falando demais, que ele, na minha opinião, ele fala demais. Geralmente quando ele vai para frente das câmeras, mas tudo bem. E aqui também tem o valuation dos 30 clubes do Brasil aí, né? 2024, né? O crescimento da receita do valuation do Flamengo deve sair das gráficos, né? Então isso aqui é de 2024, né? 2025 deve sair até talvez quando o ano acabar, o Flamengo deve divulgar. Então é aquilo. Com os valores que o Flamengo divulgou, se os outros clubes não se prepararem, não se estruturarem, a tendência é que o Flamengo sim vai se tornar um Bayern de Munique. O Bayern de Munique no Brasil, eu acho que a tendência é essa, entendeu? Dificilmente a gente vê querendo, como um Corinthians aí, tem um poder gigantesco, assim como o Flamengo, porém é um clube que não quer abrir mão, a gestão não quer abrir mão, primeiro, sanar as dívidas, ou tentar diminuir as dívidas, para depois pensar ali no dentro das 4 linhas, né? Então a situação vai ficar difícil. O Marcelo Black, ele teve uma declaração bastante polêmica, ao meu ver, mas depois que eu fiz esse vídeo aqui, eu vi a explicação dele e eu concordo com ele, entendeu? Obviamente ele, por muitas páginas da gente, que a gente acompanha o Flamengo, e minha página aqui também, eu tinha entendido errado, tinha possivelmente tirado do contexto, mas depois que eu vi o que ele disse, eu concordo com ele, né? Você tirar jogadores nível A do futebol europeu para o Brasil fica mais difícil, mesmo tu tendo dinheiro. Exemplo, tu tirar um Griezmann,
Griezmann, não sei se o contrato dele vence agora, no meio do ano com o Atlético. Mas só se tem um no Griezmann aí. Oficialmente o Griezmann pode vir para o Brasil. Eu cheguei a ver que o Griezmann recebe na faixa de 6 milhões de reais por mês no Atlético. Achei, convertendo para real. Oficialmente, o Flamengo vai conseguir ele a vir para o Brasil. Ah, tem o Samuel Lino, tem o Saul Niguez, tem o Felipe Luiz. Beleza. Só que isso não, querendo ou não, acaba não convencendo tanto o jogador, né? Tem um quesito financeiro, que é importante para o jogador. Tem um quesito da liga, se é uma liga competitiva, que o Brasileirão é, para mim, uma liga competitiva. Mas aí eles vão ver outros quesitos, né? Quesito gramado, a liga brasileira, Brasileirão não é tão bom. Quesito arbitragem, a gente sempre questiona a arbitragem do futebol brasileiro. Não é tão bom. Então já se tem 2 pontos aqui que muitos jogadores olham, né? O quesito arbitragem e o quesito gramado. Então, a quantidade de jogos que aqui na América do Sul, né, no Brasil, jogam é gigantesco. O tamanho do Brasil, né? A extensão do Brasil. O Brasil é um país continental. Então, o cara, para viajar daqui para Fortaleza, é a mesma coisa do cara viajar de Portugal para a Alemanha. Vamos citar só um exemplo. Então, a gente tem vários quesitos e nesse ponto eu concordo com ele, né? O elenco do Flamengo é tão qualificado, tão bom, que dificilmente, mesmo com você com dinheiro, dificilmente você consegue dar um salto gigantesco. É nesse quesito que o Marcelo Beck tentou explicar e nesse ponto eu concordo com ele. Principalmente que aqui na América do Sul, mesmo tu estando com dinheiro, tu consegue um jogador melhor que o Arrascaeta, melhor que o Pedro. Nesse ponto aí, ele tinha tirado de contexto, eu vi nas páginas, ele tinha tirado de contexto, mas depois dele explicar, eu concordo com o Marcelo Black. Mesmo você com dinheiro, realmente tu vai, aqui na América do Sul, pegar um jogador melhor que o Pedro na posição. Mas é isso aí, agora saber a tua opinião, tamo junto e é nóis aí na